Amém. Bom, o título dessa reflexão é Todo o chamado deve caminhar junto. Então, estou falando da pessoa chamada, né? Toda pessoa chamada deve caminhar junto. Junto de quem? Aí nós vamos ver isso agora. Abram suas Bíblias, primeiramente, em Êxodo, capítulo 18. Aí, abre também Eclesiastes 4, né? Versículos 9 a 12. E aí fica segurando nos dois lugares. Então, são dois textos hoje. Êxodo 18, versículos 18 a 20, e depois nós vamos diretamente para Eclesiastes 4, de 9 a 12. Bom, diz assim: com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer, eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Eclesiastes 4. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Amém. Então, amados, nós aprendemos, eu pelo menos aprendi, sempre ouvi que o ser humano, ele não nasceu para viver só. E é fato, eu concordo, né? Nascemos para vivermos em família, em grupo, em sociedade. O mundo passou e passa por ciclos diferentes, gente. E esta geração tem vivido o advento da tecnologia. E eu vou dizer que somos afortunados, sabe? Porque a tecnologia é muito bom. Neste exato momento, nós estamos na era da inteligência artificial, né? Eu não usufruo, né? Porque eu sei que se eu usufruir, eu vou ficar muito preguiçosa. Mas tudo é bom quando é usado para ajudar. Tudo é bom quando é usado para edificar, para somar, mas em todas as eras, né, que a humanidade passou, o diabo fez o quê? Tentou e agiu e age para deturpar, para atrapalhar e para destruir. E aí o que ele tem feito, né, ultimamente? Então assim, ele tem forçado a humanidade a ficar independente das pessoas, né, mas ficar dependente nas máquinas, né? Inteligência artificial, tecnologia, celular, essas coisas assim. Na minha época, gente, era uma alegria. A alegria nossa era voltar para casa da escola para poder o quê? Ficar todo mundo na rua brincando, né? Até de noite. Quem viveu assim na infância? Bastante. Glória a Deus. Pois é, né? Há um tempo, né, a febre era videogame. Então, o que tirava as crianças, o que tirou as crianças, né, das ruas foi bastante o videogame, a internet. Agora, hoje em dia, as crianças chegam em casa e querem ficar o tempo todo no celular. Para quê? Para ficar assistindo vídeos curtos, porque se for comprido também não interessa. Olhar as redes sociais, maratonar séries e por aí vai. Preferem ficar em casa. E eu acho que isso acontece com alguns de vocês, acontece comigo. Aí vamos para casa de fulano, não, prefiro ficar em casa. Pois é, preferem ficar em casa, a se encontrarem com pessoas, não ficarem, né? Não querem ficar com a família, com os amigos. E, pois é, tem sido assim. Gente, pessoas, amigos, familiares, muitas vezes falam o que nós não queremos ouvir, né? Já a IA não. A gente faz uma pergunta e a IA responde o que precisamos, assim, tipo a informação que a gente quer, né? Mas fala também o que a gente quer ouvir. E o cômodo é que só vai falar se a gente perguntar, quando a gente pergunta. Então, é muito cômodo não ser confrontado, não ser exigido, cobrado, né? E nem mandado. Pois é, por enquanto. Bom, a rotina, o cansaço do trabalho, o trânsito, os problemas, gente, tudo colabora para quê? Para vivermos atarefados, cansados e mais fechados, né? Fechados no nosso mundinho.
E a verdade é que nós mesmos, né, todos que estão aqui, eu também, nós nos permitimos cair na cilada de preferirmos o celular, o sossego, né, da nossa casa, a estarmos com e a procurarmos pessoas, né? Nos encontramos com pessoas com quem a gente tem coisas em comum, onde a gente tem um interesse comum em conjunto. Tipo assim, a pastora Keila que me deu esse exemplo, né? Tem o grupo do jiu-jitsu, é uma vida que eles têm ali, então tudo que acontece no jiu-jitsu, então eles participam do grupo, os pais, né? Marcam encontro, o grupo do futebol, né? Então vamos fazer um piquenique, então todo mundo adere, tem o grupo do videogame e às vezes, né? Tem pessoas que se envolvem com o grupo da família. Muitas das vezes eu vejo grupos, assim, ouço, né, que grupo da família é só para botar aviso lá, mas nada de conversarem, só botar aqueles posts, bom dia, Deus te abençoe, etc e tal, mas não, assim, aquela interação. Mas, enfim, só que, assim, os irmãos repararam que não é assim em relação às coisas inerentes a Deus. Nós temos vários grupos aqui na igreja, né? Então as pessoas não saem do grupo por educação, pelo quê? Por consideração, mas também não interagem, né? Antigamente a gente mandava SMS, a gente mandava mensagens, as pessoas respondiam. Hoje com o advento do emoji, né? Agora é só isso aqui, né? E hoje em dia nem isso, só olham e vão fazer outra coisa, não há interação. E é interessante que em relação às coisas inerentes ou em relação às coisas de Deus, não tem esse empenho, essa empolgação, essa adesão, né, como num grupo de jiu-jitsu, num grupo de futebol e assim vai. Bom, eu preguei no domingo sobre isso, né, então eu não vou precisar falar sobre isso aqui, né, não vou precisar repetir, mas assim, o fato é que os interesses pessoais, gente, as coisas que têm a ver com interesses pessoais têm prazo. Mas os de Deus são eternos, né? E é isso que tem que cair a ficha. Não quer dizer que os amados têm que responder tudo que acontece lá no grupo, né, da ICGL, da oração, disso, aquilo, mas assim, se envolver, né, pelo menos com o do seu ministério, assim, a ficha tem que cair, tem que ter essa interação, tem que ter, gente, conversa, tem que ter, sabe, interação entre os irmãos aqui, sim. Por quê? Porque temos que dar atenção aos interesses do reino, porque nós fomos chamados. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga, você foi chamado. Sim. E o tema que foi proposto para hoje, né, então a proposta foi a seguinte pergunta: se você precisasse se ausentar hoje, ou se você vier a faltar, o que é vier a faltar? Se você morrer, né? Quem estaria preparado para continuar aquilo que você faz, tanto na sua casa, como genitor, como supridor, né? E na igreja, como servo, como líder. E aí, então eu lanço uma outra pergunta. Na sua vida, com quem você caminha junto? Né? No trabalho, né? Você caminha com alguém? Na família, você tem alguém mais achegado? Aqui na igreja, com quem você caminha? Nós acabamos de ler Eclesiastes 4, gente. E é fato que não é bom andarmos sozinhos. E olha aqui, eu não estou falando daqueles 4.995 amigos no Facebook ou 1.000 seguidores no Instagram. Eu estou perguntando, né, com quem você caminha, que te dá suporte, que te dá um apoio, que te dá uma cobertura, né? Quem é essa pessoa que você chama de parceira, a pessoa com quem você pode contar sem vergonha, sem ter vergonha, né? Ou ressalvas. Nós precisamos de uma pessoa assim nas nossas vidas, uma ou mais pessoas assim nas nossas vidas, amados. E enfim, nós conhecemos tantas pessoas, mas para quem é que nós recorremos na hora da dor, né? Na hora do desabafo? Precisamos. Nós não somos tão fortes como a gente pensa que é, e não somos tão independentes de maneira que a gente fale, eu não preciso de ninguém. Ou senão, meu marido me basta. Meu pai, minha mãe me bastam, sabe? Nós precisamos caminhar com pessoas, né? E isso é muito importante. Tem pessoas que acham que, né, você ter esse suporte, essa cobertura, ser uma pessoa interesseira, mas não, gente, nós somos seres humanos e nós não fomos criados para vivermos sozinhos, né? E, na verdade, ter uma rede de apoio, ter alguém com quem caminhar junto, gente, isso é ser inteligente, né? E para termos uma pessoa assim, temos que ser uma pessoa disponível e disposta também, porque a gente recebe o que a gente dá, né? E se nós ainda não aprendemos
nós devemos aprender a não centralizar tudo, mas dividirmos a visão, os objetivos, as tarefas. Isso, gente, em casa, isso no ministério. Tá? Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando de tudo, eu não estou falando de sermos chamados aqui só na igreja, não. Eu estou falando na nossa vida pessoal, na vida secular também. Então, na vida pessoal, a criação do filho não cabe só a um dos pais. Não cabe só à mãe, não cabe só ao pai, cabe aos dois. A educação dos filhos não funciona somente se um estiver presente ou um colocar em prática. Da mesma forma, um casamento não persevera sem a colaboração dos dois cônjuges, sem o esforço, sem a dedicação de ambos os cônjuges. E com o advento, né, assim, as circunstâncias, aí um vai se fechando, o outro vai desistindo. Não pode ser assim, né? Nos serviços da casa, gente, não deve ser papel só de uma pessoa, a sua manutenção. Não, mas deve haver a colaboração de todos. E é cientificamente comprovado que, assim, tem uma tabela, o que cada criança já consegue e deve fazer, né, na faixa etária dela. Então, com 3, 4 anos, já tem que saber, conseguir dobrar o cobertor e guardar. Não sei, eu não vi. Eu sei que tem uma tabela e tem uma idade para ela conseguir fazer isso. Mas, enfim, então não é o papel de uma só pessoa cuidar da manutenção da casa. Eu já trabalho, eu ponho o dinheiro na mão da mulher, ela que faça o resto. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. Deve haver soma para quê? Para que se multiplique o quê? A limpeza na casa, né? A harmonia, a paz. E aí, da mesma forma, no ministério, deve-se o quê? Compartilhar responsabilidades, visão, empolgação. Por quê? A soma de cada pessoa se multiplica em ordem, em funcionalidade, em intencionalidade, em crescimento. Aí voltando às famílias saudáveis, com cada membro saudável, compartilham tarefas e responsabilidades. Comem juntos. Durante muitos anos, nós não comíamos juntos. Com esse advento de que cada um tem uma TV no seu quarto, cada um pegava o seu prato e ia comer no seu próprio prato, pegava o seu prato e ia comer no seu quarto. Então, assim, famílias saudáveis comem juntos, né? Conversam juntos, leem a Bíblia juntos, passam tempo juntos, tem momentos de instrução e sabedoria juntos. Nós temos ali, a Amanda e o Felipe, até hoje, né? Tem 30 anos na cara, a gente tem momento de instrução e de sabedoria, sabe? Juntos, isso é importante. Então, famílias saudáveis oram juntos, conquistam juntos objetivos e sonhos em comum. Amém? Pois é, e ministerialmente falando, né? Nós, da equipe de um ministério, de um departamento, nós compartilhamos responsabilidades, nós caminhamos juntos, né, desenvolvendo talentos para formarmos novos líderes, novos talentos, né? Nós trabalhamos intencionalmente para alcançarmos o objetivo do departamento ou do ministério, né? A gente se ajuda mutuamente, a gente se motiva, né, uns aos outros com compromisso e perseverança. O que eu vi durante um bom tempo aqui, né, e eu não posso reclamar, mas cada um, tipo assim, tem o ministério, tem a equipe, a pessoa, ela desempenhava a sua função e assim, viu que desempenhou, ia embora. Não, gente, o negócio é estarmos juntos, fazermos juntos. Fez a sua função, vai ajudar outra pessoa, caminha junto, conversa, fica junto, né? Não é só, fiz a minha parte, agora eu estou liberada, vou embora, né? Não é assim, não deve ser assim, na verdade, né? Então, igreja saudável, assim, ministérios saudáveis, assim, as pessoas não pensam em cumprir sua função apenas, mas no êxito do trabalho em conjunto. Aí eu volto à família. Quando tudo depende de uma só pessoa na família, a família fica estagnada. Por quê? Porque fica pesado, fica cansativo, fica desanimador para uma só pessoa fazer tudo, resolver tudo, pensar em tudo. Gente, é muito cansativo. O que você quer comer? Você escolhe. Às vezes a mulher não quer ouvir, você escolhe. Às vezes a mulher, tipo assim, o homem fala, não, eu quero lasanha. Não, vai comer o que tem, eu vou fazer isso mesmo. Não, mas às vezes a mulher fala assim, o que você quer comer? Ela quer uma resposta. E não assim, você escolhe. Porque isso se torna cansativo. É desanimador, né? Mas quando todos da família ajudam, as tarefas ficam mais leves, né? O clima fica mais agradável e funcional. E ministerialmente falando, quando tudo depende de uma única pessoa no ministério, a obra fica limitada, né? Desgastada e acaba ficando improdutiva também. Mas quando muitos servem, né? Colaboram, a obra cresce e frutifica. Amém? Amém.
Então parece muito, né, forçar a barra, eu dizer que nós fomos chamados para sermos pais, sermos filhos, né, sermos irmãos. Isso é forçar a barra, porque nem todo mundo, nem toda pessoa foi chamada para ser mãe, né? Assim, enfim, na verdade, todos nós temos funções e responsabilidades a cumprirmos como um componente da família. Então, eu, ao mesmo tempo que sou mãe, eu sou irmã, eu sou filha, né? Sou esposa, sou neta. Então, assim, eu tenho uma função em cada setor, digamos assim, né? Mas é o papel do pai e da mãe estabelecerem tarefas, limites, afins, né? E afins. Só que, espiritualmente falando, é fato de que todos nós fomos chamados para sermos luz, para sermos agentes, para sermos representantes de Deus. Então, quem faz tudo sozinho está se esgotando, né? Então, o que eu já ouvi, reclamação não, pastor, eu não fico centralizando tudo para mim. É porque eu peço, eu delego e não vejo acontecer. Essa é como é que é o nome? É uma reclamação, né? É um desabafo que eu escuto bastante. Mas, gente, ninguém foi chamado para carregar sozinho aquilo que Deus planejou para muitos executarem, né? Então, quando isso acontecer, né, de você delegar, de você pedir e a pessoa não atender, não aderir e tudo mais, é o quê? É tempo, né, de caminharmos juntos, de buscarmos estratégias para estarmos juntos, trabalharmos juntos, fazermos para que o objetivo seja alcançado, né? Isso, gente, estou falando ministerialmente agora, mas eu estou falando em casa também, sabe? A mãe exigir que o filho obedeça, isso aqui, assim, tem que encontrar estratégias também, ou é por meio de recompensa, ou é por meio de punição, se você conhece seu filho, mas tem que fazer todo mundo aderir, tem que encontrar a estratégia para isso, né? Então é tempo de caminharmos juntos para que as pessoas se envolvam, né? E quando a gente se mobiliza para isso, vai haver pessoas que vão agir, vão atuar, vão se mobilizar, primeiramente por sua causa, né? Pela sua insistência, pela sua presença, pelo seu pedido, né? Mas ao longo do caminho, essas pessoas vão se envolver por causa de Jesus, né? Porque é por Ele, e não para agradar alguém ou para receber algum reconhecimento. Então deve partir de todos nós. Então bate aqui e fala, deve partir de mim, né? E não somente dos líderes ou dos pastores, sobre essa questão de andarmos juntos. Amados, vocês vão ouvir isso pro resto da vida. A gente precisa caminhar juntos, a gente precisa caminhar juntos. E ao longo do caminho nós vamos ver quem não quer caminhar junto. Mas ninguém vai poder ter a ousadia de falar, nunca me acrescentaram, nunca me convidaram, nunca me adicionaram, nunca me chamaram. Não, nós estamos, né, fazendo de tudo para que nós possamos andar junto, né? E aí, a pergunta é, quem você tem para orar com você quando você está doente ou se encontra debilitado? Pedir oração para o pastor, pedir oração na intercessão é muito bom, é certíssimo, mas é mais do que isso, gente, né? É ter alguém com quem você realmente possa contar no seu dia a dia, sabe? No seu dia a dia. E se alguém aqui não conseguiu pensar em alguém, está na hora de pensar em alguém, está na hora de ter alguém, sabe? Ou nós chamamos, tem um termo, né? Cobertura. Quem é a sua cobertura? Na verdade, eu sempre levo cobertura como algo de autoridade. Mas a pergunta é, quando eu falando de cobertura agora, quem é que te cobre em oração? Quem você sabe que ora por você? E se você não sabe quem ora por você, nossa, está na hora de fazer uma rede, né? Você precisa de gente que ore por você, né? Então, volta à pergunta, se você precisasse se ausentar hoje, ou se você vier a faltar, quem é que não vai deixar a peteca cair? Todo chamado deve ter alguém com quem caminhar junto. E estou afirmando, você é chamado, então caminhe com alguém, por favor. O chamado não precisa e nem deve caminhar sozinho, portanto, não caminhe sozinho, por favor. Nós lemos, e eu vou ler de novo os versículos 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, para terminar, né, um desafio para todos nós para essa semana. Identifique tarefas que você tem feito sozinho, né, tanto em casa como na igreja.
E esse pedido não é para que você fique murmurando, fulano não faz nada, não ajuda, né? Não. É para você identificar e você conseguir trabalhar nessa situação, criando estratégias, chamando pessoas para perto e assim vai. Às vezes, a gente não vai, nós líderes não vamos porque a pessoa não dá abertura. Mas, por outro lado, a pessoa está só esperando um chamado, um convite, um abraço, né? Então a gente não pode desistir. Segundo, se você não tem alguém na igreja, né, ainda, escolhe e ore por uma pessoa para compartilhar o caminhar, para trabalhar junto, para fazer junto. Gente, faz toda a diferença, né? Faz muita diferença você ter alguém que vai te ajudar, que vai estar com você e que você vai ajudar também. Número 3, invista tempo convivendo, caminhando junto. E aí, se não der para se encontrarem, usem a criatividade. Gente, eu não sei quantos de vocês, né? Eu não sei se foi o caso do Vitor e da Vitória, vocês moravam longe um do outro? Não, então foi alguém assim, mas pastor Rodrigo morava longe quando a gente namorava, mas a gente dava um jeito de se ver, a gente se falava, né, no celular o dia todo, mandava, na época era SMS, né, então mandava SMS o tempo todo, então quando a gente quer, a gente arranja um jeito, a gente consegue, né, então a gente precisa usar a criatividade. Bom, número 4, ore sempre para que Deus levante pessoas ao seu redor, né, para conviverem, trabalharem, cooperarem juntos. Número 5, participe ativamente em um ministério, coopere mutualmente para ganharem ou resgatarem alguém para Cristo, desenvolva um hábito de serviço semanal. Serviço semanal. Não, eu já venho para o culto. Não, eu já toco no louvor. Eu já ajudo na secretaria. Gente, nós temos um slogan, né, assim, entre os líderes, 30 minutos para o reino. E é até meio constrangedor, assim, vergonhoso falar isso, porque uma semana tem 10.080 minutos. Então, a gente pedir 30 minutos para o reino é assim, né? Mas é isso. A gente pede 30 minutos para o reino, para você tirar um tempo para você poder investir, né? E mandar mensagens e etc e tal. E aí, enfim, então, gaste um tempo para o reino, por favor. E, por último, incentive as pessoas a desenvolverem seus ministérios, dons e talentos. Seja exemplo de amor, humildade e compromisso na igreja. Amém? Amém? Amém. Então, todos nós fomos chamados, amados. E a gente não pode negligenciar isso, porque um dia nós vamos ter que prestar contas, né? Vamos ter que prestar contas, né? Do que a gente fez com a nossa vida, as coisas que nós falamos, as decisões que nós tomamos. E aí vamos ter que prestar contas das pessoas que a gente não foi atrás, que a gente não buscou. Enfim, né? A gente não gosta de pensar nisso. Eu não gosto de pensar nisso não, porque senão sempre fico naquele sentimento, nossa, eu sou muito indigna, estou sempre em débito, né? Mas enfim, na nossa igreja a gente cria situações para que todos nós possamos meditar na palavra de Deus e sermos transformados, em caminharmos juntos, em evangelizarmos. Então não pense nisso como peso, mas deixa o Espírito Santo, né, agir na sua vida e fazer de você um grande instrumento. Por quê? Porque de fato você e eu, nós fomos chamados, amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Oh Deus, obrigada porque o Senhor nos chamou, nos salvou e nos deu um chamado para servirmos e cooperarmos na tua obra. Por favor, Senhor, dá-nos sabedoria para reconhecermos os nossos limites. Dá-nos também humildade para recebermos conselhos como os que foram dados hoje. Levanta, Senhor, homens e mulheres tementes a Ti, comprometidos com a Tua vontade e dispostos a cumprir o Teu chamado, Senhor. Ajuda-nos a caminharmos juntos, a formarmos líderes, a discipularmos pessoas para Cristo Jesus. Ensina-nos a multiplicarmos o que o Senhor entregou e entrega nas nossas mãos, Senhor. Capacita-nos a confiar, ensinar e delegar, a caminharmos juntos para a comunhão, crescimento e para que a Tua obra avance e o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Pelas nossas próprias forças, até pela nossa própria vontade, Senhor, a gente não consegue. Tem que ser o Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama dons, fortalece ministérios, levanta, Senhor, uma nova geração, Senhor, comprometidos com o Teu reino, Senhor, que nós façamos parte dessa geração nova, Pai, que vai, Senhor, passar pelo avivamento, viver este avivamento, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos chamados por Deus como filhos e como servos também, para liderarmos pelo bom exemplo, servirmos com amor, trabalharmos com excelência, Senhor. Então ajuda-nos a multiplicarmos, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, Senhor.
Em nome de Jesus, que nós possamos cumprir a nossa missão neste tempo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe suas vidas. Obrigada por terem vindo orar. E vamos vir aqui à frente para a gente poder estar intercedendo.